Eu resolvi comprar um microfone. Porque eu queria muito começar a gravar ao ar livre. Meu quarto tava ficando um pouco confinado demais pra eu é, para eu falar tanta coisa lá dentro. E eu eu queria começar a fazer talvez uma série de vídeos, não sei, é, sobre o tema de chamas gêmeas. Porque eu, cara, toda vez que eu começo a gravar sobre esse tema, eu começo a ver sincronicidades pra todo canto. É, especialmente no timer da câmera. É, e, e talvez o ideal seja eu começar abrindo uma conversa. É, com relação às coisas as informações que eu pessoalmente tenho a trazer sobre esse tema. Porque eu, por muito tempo, eu achei que a minha jornada tinha sido um ponto fora da curva. Tinha sido, digamos, tinha sido muito diferente das outras jornadas por aí. Muito diferente das informações que, que chegaram até mim ao longo, é, ao longo da minha jornada, com relação a como uma encarnação de chamas gêmeas geralmente se desenrola. E foi uma questão que me trouxe muita confusão mental, assim. E foi uma confusão, assim, bem difícil de ser trabalhada, porque me trouxe muito medo. Medo de que eu tivesse feito algo errado na, na minha jornada para ela ter sido diferente. Porém, eu acredito que eu tenha trabalhado muito já essas questões e com o tempo eu comecei a formular assim uma outra compreensão da jornada, uma outra compreensão do, do meu caminho, das dinâmicas energéticas que ocorreram entre mim e a minha contraparte. E de que todo esse processo me trouxe uma outra gama de aprendizados, assim, que eu acho que poderiam ser muito benéficos, não sei, para outras pessoas que também estão na jornada. E que possivelmente também passaram por questões muito confusas, que desviam, digamos, daquele script que, que geralmente é trazido com relação à jornada. As etapas e as dinâmicas energéticas e de que forma que tudo tem que ocorrer e de que forma você tem que se portar nesse processo. E eu acho que é muito representativo, talvez, que
eu esteja me sentindo chamada a falar sobre isso agora, nesse momento, sobre chamas gêmeas aqui no YouTube, porque as mudanças planetárias pelas quais a gente tá passando nesse momento, assim, estão sendo, assim, intensas, tá? E eu acredito que essas mudanças, assim, coletivas afetaram também as jornadas individuais das chamas gêmeas. Então, isso é o que eu acredito. Que a mudança energética do planeta contribuiu para que as jornadas de chamas gêmeas, o coletivo de chamas gêmeas, também começasse a passar por mudanças. Mudanças nos modelos encarnatórios. Então, isso aqui é um conceito que eu gostaria de abordar bastante, assim, que é essa questão do modelo encarnatório. Uma encarnação de chamas gêmeas é um template. O que é um template? Template é uma palavra em inglês que você pode traduzir como um rascunho, um modelo. Template é tipo quando você abre o PowerPoint e tem vários modelos pré-prontos, assim, que você pode escolher do design. E aí você edita conforme aquilo que você quer na sua apresentação. Porém, digamos, as bases do design estão ali para você usar, para ficar mais fácil. Então, nessa analogia, a encarnação de chamas gêmeas é um template, é um modelo que, digamos, existem padrões que se repetem em diferentes encarnações. E aí você pode fazer um desenho, assim, uma classificação de... é assim que ocorre, certo? É dessa forma que se desenrola uma encarnação de chamas gêmeas. Porque conforme você nota essas várias pessoas falando sobre o assunto, você começa a notar padrões, certo? E existem realmente padrões nas encarnações de chamas gêmeas. Porém, aquilo que eu acredito é que essas mudanças planetárias que começaram a ficar, tipo, muito intensas, assim, mudanças mais profundas no coletivo, começaram a exigir outras histórias, outras dinâmicas que não podiam mais se limitar tanto ao aquele template pré-pronto que era a encarnação de chamas gêmeas. Então, isso eu comecei a notar muito, até mesmo aí pelo YouTube. Muitos vídeos assim, por exemplo, falando de chamas gêmeas monádicas, de como uma encarnação de chama gêmea monádica difere de uma encarnação de um casal de chamas gêmeas que tem a alma dividida, a alma polarizada. Informações falando que, sei lá, a era das chamas gêmeas acabou, que as chamas gêmeas não, na verdade, não têm o propósito de estarem reunidas e que o encontro com a sua chama gêmea serve apenas como uma ativação energética e que no plano das chamas gêmeas estaria, na verdade, acabar depois se reunindo com uma alma gêmea.
ou, enfim, com uma alma parceira, uma alma amiga que dê suporte e que, na verdade, o, o objetivo nunca foi a reunião e que não é para se reunir. Ou que até pode se reunir, mas que se tornou tão difícil porque as contrapartes que não despertaram estão colocando ego demais na jornada e que, enfim, não. Tá difícil demais, então vamos mudar a rota, vamos mudar o plano. Assim, muita confusão no coletivo de Chamas Gêmeas. Muita. Não, quer dizer, não sei se confusão, talvez seja uma confusão necessária, talvez essas diferentes perspectivas estejam todas cumprindo o seu propósito de ajudar as diferentes chamas gêmeas que estão cada um no seu caminho muito único. E só que eu não sei, eu sempre quando me vem ideias assim de vídeos, ideias de temas assim que eu poderia abordar com relação a esse tema de chamas gêmeas, contrapontos. São perspectivas que adicionam mais nuance, talvez. Mais nuance para esse tema, que é um tema muito complexo. E para isso eu acho que eu vou ter que, assim, me abrir bastante, ficar bastante vulnerável aqui, falar sobre como foi a minha jornada, falar sobre como foi a minha experiência individual, como que foi a minha experiência com a minha contraparte, como foi a minha experiência com almas gêmeas que foram surgindo pelo caminho e de que forma eu fui escolhendo navegar isso, certo? Como fui escolhendo navegar essas outras relações, esses outros relacionamentos, essas outras formas de amor, assim, que a gente pode experienciar na jornada. E eu acredito que eu tenha muita coisa para falar. E talvez esse vídeo seja mesmo um convite aí, se você se interessa pelo tema, se você é uma chama gêmea. Vai ter mais vídeo aí falando sobre, enfim, sobre essas novas formas, talvez, que estejam surgindo aí de se trilhar a jornada. Como que isso se relaciona aos todos os ensinamentos que a gente já recebeu sobre a jornada, de que forma eles se contradizem e de que forma não se contradizem. E, bem, eu acho que é essa a proposta aí. Então, se você sentir que ressoar, fica por aí. O canal tá pequeno ainda. Convido você a se inscrever. Um presente inesquecível neste Natal? Vem pro Lojão do Queima. Na compra de qualquer celular. Eu parei de falar porque passou um carro de som. Eu não sabia se o microfone ia pegar ou não. Mas bem, é isso aí. Eu convido você a se inscrever se você sentir que, sei lá, que minha energia se conectou com a sua, se ressoou, se você acha que pode ser de alguma ajuda esses vídeos que vão vir. Eu vou compartilhar bastante coisa aí. Pelo menos é o plano. E eu acredito que as forças maiores aí que estão guiando a minha jornada estão felizes que eu tô finalmente escolhendo me abrir sobre isso na internet. E fazendo de uma forma que realmente possa chegar a mais gente. E, bem, é isso. Nos vemos, eu acho. Espero. Tchau.